Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Eu já tô com meu café pra gente falar sobre a 22ª etapa da temporada de 2025 da Fórmula 1, o GP de Las Vegas. Inclusive, um dos GPs mais recentes do calendário. Se eu não me engano, essa é só a 5ª corrida que a gente tem em Las Vegas. O circuito de Las Vegas tem 6,2 km. É o segundo mais longo da temporada e o mais frio. São 16,4 metros de elevação, 17 curvas, longas retas e iluminação artificial, já que é uma corrida noturna. A seleção de pneus da Pirelli foi C3, C4 e C5 e o recorde de pista é do George Russell em 2024. Vegas estreou decidindo campeonatos. Foi lá que o Nelson Piquet foi campeão em 81 e o Keke Rosberg em 82. Inclusive, os dois terminaram ambas as corridas em 5º lugar. A gente teve aí um período de tempo entre e em 2023 finalmente Vegas voltou para o calendário. É uma pista nova que não usa nenhum trecho do traçado antigo e tem contrato até 2032. E não dá para deixar de falar da esfera gigante, no caso, a Sphere, que tem no meio da pista e que é uma decoração e atração completamente à parte. As equipes que entraram pro clima, primeiro de tudo, a Williams, que veio com um visual todo preto, tecnológico e tal, para celebrar a parceria com a Atlassian. Tem ali um pezinho em IA, tecnologia e tudo mais. A IA deles nova agora é o Rovo, se eu não me engano. E a gente também teve a Racing Bulls e a Sauber. A Sauber basicamente dando um tchau para todo mundo, já que ano que vem a Audi assume. No TL1, o pessoal reclamou principalmente da aderência e da pista fria. As Ferrari estavam indo muito bem e o Albon travou a roda, que no replay, o ângulo que eles pegaram, para quem não entende o que é uma travada de roda, ficou lindo. Eu vou tentar colocar um trecho aqui, mas assim, dá para ver muito como que funciona, e quando trava a roda, uma parte do pneu fica lisa, então é muito mais fácil acabar travando de novo. Todo mundo usando a área de escape para entender também o limite da pista, das freadas e tudo mais, e o Leclerc liderou no final. É só um treino? Sim. Me deu esperança? Obviamente, sou ferrarista iludida. No TL2 as coisas ficaram mais intensas. O Leclerc quase que virou estampa de camisa de saudade, no caso, para a parede, porque o volante simplesmente não virou e a gente teve uma red flag por conta de uma tampa de bueiro solta. Isso eu admito que eu sou muito hater. Tampa de bueiro de Vegas. Eu tenho trauma desde o que aconteceu com o carro do Carlos no ano passado. E depois a gente teve outra bandeira vermelha também para o Leclerc, porque o carro não trocava de marcha. No TL3 a pista ficou ainda mais fria e escorregadia. As Ferrari estavam muito bem, o Hamilton fez uma baita de uma volta, até o momento que ele pegou trânsito e teve que desviar muito para não bater e levar mais alguém junto. A Mercedes também apareceu muito bem e no fim quem liderou foi o Russell. Agora sim, só um comentário, eu fui reunir as fofocas para trazer para esse vídeo e eu de novo me impressionei com a quantidade da mesma forma como eu me impressionei no GP de São Paulo. Primeiro, Sérgio Pérez realizou os primeiros treinos pela Cadillac numa Ferrari de 2023. A ideia principal era criar um entrosamento do Pérez com a equipe e os mecânicos, até porque é todo mundo novo, e também recolocar o Pérez no Fórmula 1. Segundo, teve muita polêmica na questão da compra de ingressos para Interlagos 2026. Existe a questão de revenda de ingressos e o que deu muito problema esse ano, muita repercussão, porque problema dá em todos os anos, é que a Eventim posta que conseguiu comprar vários ingressos, mas ninguém que é, por exemplo, eu ou, enfim, alguém consumidor final consegue chegar e comprar, porque no site já tá tudo esgotado. Então o pessoal começou a denunciar esquema e um monte de rolê e pode dar muito ruim isso ainda, mas seguiremos observando. Terceiro, o Norris chegou como líder do campeonato em Las Vegas e trouxe um capacete comemorativo para todas as corridas e essa parte da carreira dele, momentos especiais, digamos assim. Admito que Norris manda muito bem nos capacetes, tá? É tipo a Racing Bulls para livery de carro. Sinceramente, para mim é tipo, um está para o outro tanto quanto o outro está para um.
Quarto, a Mattel anunciou o Uno Elite, que basicamente é um Uno em parceria com a Fórmula 1, todo temático. Quinto, a Aston Martin foi meio que alvo de um burburinho da dança das cadeiras. Diriam as más línguas que o Leclerc vai para lá. Não sei em que ano, 26, 27, provavelmente 27. E se isso acontecer, eu entro no modo luto automático. Porque se tem uma equipe que eu não gosto, não consigo ter simpatia, é a Aston Martin. Mas com o Newey lá como engenheiro, como chefe de equipe, carro competitivo pelo menos ele vai ter, né? A gente torce para que sim. Sexto, o Max falou sobre a mudança de número do carro dele caso ele não seja campeão esse ano. Que para quem não sabe, só pode usar o carro número 1 quem for de fato o campeão atual da Fórmula 1. E aí ele comentou de ir pro número 3, que é um número que ele gosta muito, mas tem a questão de já ter sido, no caso, o número do Daniel Ricciardo. Então talvez exista homenagem, talvez ele volte pro número 33. Ele comentou também que gosta bastante do número 27, que para questões de marketing e tudo mais fica legal, mas já é o número do Nico. E ele comentou também de usar o 69, porque independente do lado que você vê é a mesma coisa. E eu brasileiro, cara, vai dar ruim. Tenho certeza que se ele falou isso pro Piquet ou pra Kelly, eles já disseram sétimo. Um pouquinho difícil fazer o 2 com esses dedos aqui, então vocês me perdoem. Mas rolou um desentendimento ali. Colapinto jogou um shade no Stroll, dizendo que ele joga todo mundo para fora das corridas. E aí o Stroll, como bom bilionário de que não tem que se preocupar com nada na vida, simplesmente disse: cuida da sua vida. Oitavo, vocês lembram do caso Massa que eu já trouxe aqui algumas vezes? A justiça britânica decidiu levar adiante, mas sem chance de anular o campeonato daquele ano que passou. É uma novela que só cresce. Nono, a gente teve o Piastri fazendo um repost muito rápido e depois apagando, mas obviamente a internet não perdoa e muita gente tirou o print de que a McLaren teria um favoritismo pelo Norris. Assim, ok, todo mundo pode dar repost sem querer, acontece, mas eu achei um tanto quanto específico demais, sabe? Pra dar repost e depois tirar. Pô, podia ter sido qualquer coisa, mas justo favoritismo é uma coisa a se questionar. Acabamos. E chegamos na quali, que choveu, inclusive, e a gente viu cenas raras, que no caso foi a atuação especial do personagem Pneu de Chuva Intensa. No Q1 teve muita travada de roda, muita aquaplanagem, muita chuva, consequentemente. O Berman e o Albon bateram, o Hamilton ficou em último e o Bortoleto também não ficou ali no top 15. No Q2, o Leclerc estava dando a vida para passar para o Q3 e o Gasly ficou ali no top 10 também. Eu adoro Gasly. No Q3, eu tava explodindo de felicidade quando o Sainz fez a pole depois que o relógio zerou. Mas aí veio o Verstappen e depois o Norris. Mas mesmo em terceiro, eu continuo muito orgulhosa do meu espanhol. Agora, sobre a corrida, eu achei ela muito tranquila para os nossos padrões aqui. Na largada, o Norris faz uma burrice muito grande, que é simplesmente convergir o carro ao máximo para não deixar o Max passar, só que ele foi demais e aí ele perdeu a tangência da curva e quem passa além do Max é o Russell e ele fica em P3. Ainda na primeira volta a gente teve uma bandeira amarela por conta do Bortoleto ter dado um toque pesado ali no Stroll e aí ele tomou a punição de 5 posições no grid da próxima corrida e também 2 pontos na superlicença dele. O Antonelli acabou sendo punido por largada falsa também. Na volta 12, o Leclerc passa o Piastri e logo em seguida passa o Radiar também, graças a Deus. E na volta 23, o Sainz faz o pit e consegue sair na frente do Piastri. Mas ele não conseguiu segurar a posição, infelizmente. Também uma McLaren contra uma Williams, né? Não tem lá muito o que fazer. Na volta 50, a gente tem a bandeirada. Quem venceu foi o Verstappen, o Norris ficou em segundo e o Russell em terceiro.
O Antonelli cruzou em P4, mas como ele ainda tinha que pagar a penalidade de 5 segundos da largada falsa, quem assume o P4 foi o Piastri e ele cai para P5. Os abandonos da corrida no final ficaram Bortoleto e Stroll, que acabaram batendo no início, e o Albon. Esse daqui não mostrou no replay, só vi a notícia depois, que ele acabou dando um toque no Hamilton depois daquele incidente todo na largada, e ele tomou uma penalidade, mas ele acabou decidindo abandonar depois, então a penalidade ficou por aquilo mesmo. O Alonso aproveitou a mídia no pós-corrida para criticar o GP de Vegas. Diz ele que a pista está muito fora dos padrões da Fórmula 1. É muito difícil de aquecer os pneus, é uma pista muito irregular e fica no limite da segurança. Ele também criticou que é uma corrida no calendário que fica entre viagens muito longas. Então, assim, como jovem senhora, eu entendo o Alonso, sabe? Tá tudo bem, ele tem bons pontos. E aí, nesse momento, veio a bomba do dia. Enquanto os pilotos da McLaren davam as entrevistas, a garagem simplesmente fechou inteira e ninguém mais saiu. Minutos depois, BUM! Os dois carros desclassificados. O skid block, que no caso é a prancha do assoalho, estava abaixo do limite mínimo de 9 milímetros. Eles tentaram justificar esse desgaste com a pista e várias situações, mas não colou. E assim, me julguem, mas eu comemorei, o campeonato ficou muito mais interessante e por mim, se o Piastri quiser bater no Norris e dizer se eu não ganho esse campeonato, tu também não, vou te arrastar pra lama comigo, eu passo pano. Problema nenhum. E falando no campeonato de pilotos, a desclassificação dos dois carros fez com que o Max igualasse a quantidade de pontos do Piastri, então os dois com 366, e diminuía a vantagem do Norris sobre os dois para 24 pontos. No caso, o Norris continuou com 390, que tinha já na última etapa. Ou seja, qualquer erro de qualquer uma das duas equipes vai ser fatal. E eu tô amando isso, porque é extremamente imprevisível. É isso que dá o temperinho, entendeu? Não é só sal que a gente tá tendo nessa temporada. A gente tá tendo sal, chimichurri, páprica defumada, e piriri, pororó inteiro, entendeu? Essa temporada tá quase parecendo um feijão tropeiro de tão boa. Pro GP do Qatar, que é o próximo, a FIA e a Pirelli decidiram por um limite de voltas no pneu por conta dos desgastes. Cada jogo de pneu só vai poder ser usado por 25 voltas. Então, assim, às vezes a Pirelli diz, a corrida precisa ter 2 pitstops. Mas o que acontecia? Vamos parar na primeira, segunda volta e a gente para lá na última. Isso não existe para o Qatar. É 25 voltas. Se você passar disso, penalização. Enfim, a janela de performance aí, ela vai gritar. Eu, pessoalmente, adorei essa regra. Assim, vai ter que fazer os engenheiros e os estrategistas pensarem bem. Tô ansiosa para falar sobre essa corrida com vocês. Mas dessa loucura toda, desclassificação, campeonato de pilotos, eu quero saber a opinião de vocês. Espero vocês aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.